Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. E como ficou a definição de todo o processo, de toda a votação que aconteceu nessa quinta-feira, dia 7 de julho? Resumo de ópera é o seguinte: ficou tudo para a próxima terça-feira. Terça-feira, segundo o presidente Arthur Lira, ele fez um cálculo junto com os demais líderes de que não estava presente todos aqueles que vão aprovar essa PEC para os R$600 para ser paga até dezembro. E aí ele deixou bem claro: não vou correr o risco de perder essa PEC. É necessário 308 votos, a gente tem 513 deputados e a gente já fez o nosso cálculo, não há voto suficiente. Está faltando parlamentar presente, está faltando parlamentar para votar. Então a gente vai marcar para essa próxima terça-feira, portanto, dia 12 de julho. 12 de julho. Então, resumo de ópera: a PEC que estava prevista para ser votada, inclusive os debates foram iniciados, tivemos a primeira comissão que aprovou, né, teve 37 votos, 36 votos votaram a favor e um voto foi contra. Então, foi aprovado na primeira comissão, que são destaques, que são alegados, que são apresentados, o melhor, e aí foi 37 votos, 36 a favor, um voto contra. Passou na comissão e aí foi para duas votações, primeiro e segundo turno. Os debates rolaram, os ânimos ficaram calorosos, né? O clima estava pesado, uns pediram para votar logo, outros não, principalmente a oposição, outros alegaram que era uma medida provisória, uma medida provisória inconstitucional, ou seja, depois de muito debate que rolou durante todo o final da tarde para o início da noite, o presidente Arthur Lira fez o apelo junto com os demais parlamentares, as lideranças, e eles chegaram à conclusão que não tinha parlamentar suficiente para votar e poderia correr o risco de perder essa PEC, de ver a PEC derrotada. Por isso, ele achou melhor deixar para uma data. Alex, essa demora toda só para votar nesse valor de R$600, essa demora toda só para votar nos R$600. E tem aqueles outros, benefícios como o Vale Gás R$120, R$1.000 aos caminhoneiros, os taxistas, as novas vagas, então, tudo isso. Eu vou detalhar para você entender, tá? Misturado a tudo isso, a gente tem uma notícia boa também nessa quinta-feira, não foi só notícia ruim, tem uma notícia boa que foi aprovado pelo Senado Federal o empréstimo consignado. Foi uma notícia muito boa, passei para você em primeira mão, aí foi incluído, no Senado Federal, estava previsto para ter duas votações do mesmo jeito, só que aí eles inventaram uma medida provisória e aprovaram de forma mais prática, de forma mais rápida. Então, o empréstimo consignado já foi aprovado ontem, aliás, nesse dia 7, nessa última quinta-feira, e agora segue para a sanção do presidente Jair Messias Bolsonaro. Como é que você está, hein? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Já peço para você dar aquele joinha, aquele like maroto, faz isso aqui. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se, destacado de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Bem, vários sites já estão falando sobre isso, e jornais, rádios, enfim, o que for de veículos de comunicação, está anunciando toda essa situação. Como você está vendo aí, diz o seguinte: governistas querem ao menos 450 deputados no plenário para votar PEC eleitoral sem risco de derrota. Aliado de Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem confiança na aprovação da PEC, mas adiou a votação ontem, temendo a aprovação de destaque que tira a emergência do texto. Isso foi na última quinta-feira. Outro site diz que a votação da PEC dos benefícios sociais na Câmara é adiada para terça-feira. A PEC traz medida para redução do valor dos combustíveis e também prevê o pagamento dos benefícios sociais até o fim do ano, até setembro. Então, pelo que você está vendo, são alguns dos sites que estão comentando sobre isso. Então, ficou tudo para a próxima terça-feira. Bem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele decidiu adiar a votação da proposta de emenda à Constituição, que prevê o pagamento dos benefícios sociais até o fim do ano. A intenção dele era votar
ia aprovar a PEC nessa quinta-feira para que a promulgação ocorresse o mais rapidamente possível, mas o baixo número de presença na sessão freou as intenções do presidente Arthur Lira. E ele deixou bem claro, só para esclarecer, não vou arriscar nem essa PEC, nem a próxima PEC com esse quórum de hoje. Ele falou na quinta-feira. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, disse Lira, remarcando a votação da proposta para terça-feira. Então, ele deixou isso bem claro. Palavras dele. Acompanhe, a gente passou durante toda essa quinta-feira acompanhando os trabalhos e ele falou justamente isso. Palavras do próprio presidente Arthur Lira. Escute. Só para esclarecer, não vou arriscar nem essa PEC, nem a próxima PEC com este quórum na Câmara hoje. 427, nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão deliberativa extraordinária para terça-feira, 12 de julho, às 13 horas e 55 minutos, com a seguinte ordem do dia. Proposta de emenda à Constituição, números 11 e 15 de 22, haverá sobre a mesa para deliberação a apresentação de emendas, destaques e requerimentos procedimentais. As matérias pautadas ocorrerá a partir das 9 horas do dia 12 de julho de 22. Lembro que haverá as seguintes sessões não deliberativas solenes na Câmara dos Deputados. Dia 8 de julho, às 10 horas, em homenagem à Associação Rede de Preservação e Desenvolvimento Sustentável da Serrinha do Paranoá. Pois é, como você viu aí, na hora, justamente o motivo que ele voltou atrás, né, e deixou aí justamente para a próxima terça-feira. Bem, deixar bem claro o seguinte, para ser aprovado é necessário 308 votos, duas sessões ou 2 turnos. Ele fez o cálculo, junto com os demais líderes e apoia o presidente Bolsonaro, e ficou aí na dúvida se teria esses votos suficientes, porque tinha muitos, né, da oposição presente e das situações que apoiam estavam ausentes. E aí ele ficou com medo de colocar essa pauta, né, de votar essa pauta e não atingir no mínimo os 308 votos. Se isso acontecesse, perderia, seria derrotada a PEC. E aí ele achou melhor. As velhas ligações, os velhos contatos, né? Aquele trabalho entre os próprios aliados, todo mundo presente terça-feira, terça-feira vamos para a Câmara votar, terça-feira todo mundo não pode faltar, e aí é a situação. Ele deixou bem claro durante toda a votação que tem votos suficientes para votar. O problema é que não estava presente todos os parlamentares nesse dia. Então é isso. Então ficou tudo para a próxima terça-feira, é o resumo de obra, tá? O Alex, o empréstimo consignado a gente já pode iniciar aí a fazer o empréstimo, já pode fazer o pré-cadastro? Não, não pode. Primeiro é aguardar o presidente sancionar, isso deve ser mais prático, mais rápido, primeiro ponto. Segundo ponto, esperar sair no Diário Oficial da União. Isso acontecendo, e aí você vai ter sim como fazer o seu empréstimo. Aí você pode fazer o seu empréstimo direto na Caixa Econômica Federal ou pelas financeiras, são mais de 40 financeiras, tá? Então, essa é a situação. Ok? Espero ter ajudado, tá, gente? A gente vai estar acompanhando tudo, né? Vai trazer mais detalhes durante tudo que vai ser pautado, né, sobre essa votação. Andou, já era necessário aí passar na comissão e passou na comissão. Nessa comissão, a comissão deu 37 votos, foram 36 votos a favor, apenas 1 contra, por isso que seguiu para a votação, mas na votação, devido a muitos debates, os que estavam a favor, os que estavam contra, e aí o presidente Arthur Lira e os demais líderes que apoiam a aprovação estavam aguardando os outros parlamentares chegarem, mas infelizmente não conseguiu formar um quórum suficiente, e aí deixou justamente para a próxima semana. Compartilha esse vídeo, dá a tua opinião, estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Lembro mais uma vez que as manchetes que estava previsto para entrar em pauta, infelizmente não foi pautado. A manchete que tinha uma grande esperança. Outra coisa, aquela emenda dos R$600 para se tornar permanente, fixo, também não foi analisado.
Tá? A única coisa que ficou em pauta foi sobre a questão se, por lei, se a lei, já que estamos no ano eleitoral, era possível aprovar isso ou não. Então ficou nesse debate. Uns queriam não, uns queriam, outros não queriam, aí ficou aquele voto a favor, voto contra, e começou os debates, e a hora foi se passando, começou aí logo cedo, finalzinho da tarde, entrou pelo início da noite, e parecia que ia demorar a noite toda, mas quando ele viu que não ia chegar os deputados, né, não dava para formar o quórum presente, né, o suficiente, aí ele voltou atrás e disse, não, vamos deixar para a próxima semana para não correr nenhum risco de ter esse quórum derrotado, aliás, essa PEC derrotada. Então, foi isso aí que aconteceu, tá? Ficou tudo para a próxima semana. Estou no Instagram do Blog Alex Silva, segue a gente lá. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.